Bom, então, iniciamos agora a aula 6, encerramento da LDB. Lembrando que, assim, nas 5 aulas anteriores, nós fizemos o detalhamento artigo por artigo da LDB, que é o objetivo desse curso, né? Não, diferentemente de curso preparatório, em que a gente se atenta às principais partes, ao que é mais cobrado, aqui não. Aqui a gente quis fazer uma análise dos detalhes da LDB. E esse curso, lembrando que ele está aberto aqui no YouTube, né? Ele é um curso 100% aberto para quem segue a gente no YouTube. Ele vai ficar lá. Então, assim, é um meio de vocês estarem tendo esse conhecimento por um bom tempo. Com um detalhe: vocês sabem que a LDB é modificada frequentemente. Nós tivemos uma modificação agora há pouco tempo. E nada impede que daqui a uma semana ela seja modificada de novo. Então, é sempre muito importante estar atento às modificações. O que a gente trabalhou aqui é a LDB atualizada até a data de hoje. Hoje, dia 9 de setembro de 2023. Então, até o dia 9 de setembro de 2023, a LDB é exatamente essa. O que não quer dizer que amanhã vai ser. Tá bom? Então, é muito importante ficar atento também nas atualizações. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a... Tá indo? Aparece aí para vocês? Não, né? Sim, aparece. Está aparecendo. Estranho, porque para mim não apareceu. Tudo bem, é porque está meio travando aqui minha tela. Se tiver algum momento aí que eu tiver travado, vocês me aguardem, tá? Porque o computador está meio estranho aqui hoje. Pronto, agora sim. Vamos lá. Então, opa, travou de novo. Vamos lá. Artigo, na verdade, eu vou começar com o título 6º, né? O artigo 61, nós fomos até o artigo 60 na última aula. O artigo 61, ele fala dos profissionais da educação. E aí tem algumas coisinhas que são bem importantes. O artigo 61, ele vai falar quem são esses profissionais da educação. Porque, assim, antigamente, né, quando a gente ainda tinha o Fundef, algumas legislações mais antigas de estados e municípios, elas se referiam a profissionais, a professores, a docentes, a profissionais do magistério. E aí a LDB vem e muda essa nomenclatura para profissionais da educação, justamente para poder incluir outras pessoas. Porque, assim, se a sua legislação ela fala de docentes, por exemplo, um coordenador pedagógico não é docente, né? O diretor escolar não é docente, um orientador educacional não é. E, no caso, dependendo da legislação, esse pessoal não seria inserido também. Então, aí a importância da gente trabalhar com os profissionais da educação. E o artigo 61, ele vem falar quem são esses profissionais da educação escolar básica, né? Então, vamos lá. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são. Porque, assim, não basta eu sou formado, sou pedagogo. Está atuando atualmente na educação escolar básica? Não. Eu estou trabalhando numa empresa que não tem nada a ver com educação. Então, eu não sou profissional da educação escolar básica. Não basta eu ser formado. É preciso que eu esteja em efetivo exercício, né? Então, quem são essas pessoas? Primeiro, professores habilitados em nível médio, magistério do ensino médio é válido, a gente já viu isso na LDB, né? Ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Aqui a gente inclui secretaria escolar, né, nutrição, psicólogo, todos os que trabalham na área da educação estejam na área pedagógica ou em alguma área afim.
Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso 5º do caput do artigo 36. Esse inciso, quando ele foi colocado, gerou muita polêmica. Por quê? A ideia inicial que se tem é que o profissional da educação, né, para você ser docente, o que te habilita à docência é a formação de nível médio, magistério, ou a licenciatura, isso na educação escolar básica. E aí, o que aconteceu? Esse inciso foi inserido para falar assim, olha, não precisa disso não, desde que você seja reconhecido na tua área, tenha um notório saber. Qual foi o objetivo desse inciso? Não foi atender a educação escolar básica de uma maneira geral, mas atender os itinerários formativos, sobretudo aquela formação técnica, que consta lá dos itinerários formativos. Por exemplo, montei um itinerário formativo de assistente administrativo, e aí eu preciso de uma pessoa que seja da área de administração. Olha, mas ela não é licenciada, ela não tem formação pedagógica, mas mesmo assim, o inciso 4º do artigo 61 permite que essa pessoa dê aula. Eu tenho minhas restrições a isso. Tá? Eu acho que formação pedagógica é fundamental, porque assim, formação pedagógica não é só para, legal você ter, não, é fundamental para você entender os processos de aprendizagem, né, as técnicas e tudo mais. Mas, enfim, inciso 4º, artigo 61, está aqui e cumpra-se, é lei. Tá? 5º, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Complementação pedagógica que a gente já falou, inclusive, né, em outros momentos. Complementação pedagógica é assim, a pessoa... Desculpe, voltei. Vamos lá. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica. A complementação pedagógica a gente já tinha comentado que seria, né? A pessoa, por exemplo, ela se forma, você está exemplo da administração mesmo, ela se forma em administração e ela quer dar aula para a educação básica, né? Ela teria que fazer uma licenciatura. Aí o que ela faz? Uma licenciatura demora 4 anos. O que ela faz? Ela faz uma complementação pedagógica, né? Que é o que a gente chama também de curso de formação pedagógica. Ela, num prazo menor de tempo, ela se matricula e, com isso, ela consegue concluir, ela se habilita, ela não se licencia, ela se habilita para o magistério da educação básica na área em que ela fez. Okay? Isso é a complementação pedagógica. Parágrafo único. A formação dos profissionais de educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos. Aí são os fundamentos da formação dos profissionais. Primeiro, a presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. A associação entre teorias e práticas mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. E o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Então, aqui a gente tem alguns dos fundamentos e quando a gente fala de formação dos profissionais, gente, a gente está falando tanto no aspecto inicial quanto na questão da formação continuada, tá bom? Então, esses são alguns dos fundamentos que servem como base para a formação dos profissionais da educação. Ok? Prosseguindo. Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena. Então, olha só.
quero atuar na educação básica como professor. O que eu preciso? Você precisa ser licenciado, né? Licenciatura plena não pode licenciatura curta. Esse curso nem existe mais. Há muitos anos ele deixou de existir, licenciatura curta. Antigamente você tinha licenciatura curta e licenciatura plena. Esse curso não existe mais. Então, para você atuar na educação básica, você precisa do nível superior, curso de licenciatura plena. Entretanto, a LDB admite como formação mínima o magistério, que é aquele curso de ensino médio na modalidade normal, para atuar exclusivamente na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Né? Educação infantil e anos iniciais é permitida ainda o magistério do ensino médio. Então tem lá, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Ok? Parágrafo 1º. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, que a gente já falou bastante lá nas primeiras aulas, né, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. Ou seja, é um dever dos municípios promover a capacitação dos seus professores, né? Os municípios devem promover a capacitação através de cursos, de formações e tudo mais. Agora, também é responsabilidade do professor. Né? Não é só do município, é do professor. O município ele tem a obrigação, os municípios, os estados, eles têm a obrigação. Agora, o professor também tem a sua responsabilidade. Né? A formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Né? Claro que pode, até porque não tem como mais a gente fugir disso. Né? Agora, olha o que diz o parágrafo 3º. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Porque a LDB pensa assim, olha, a formação inicial ela é muito importante. Então, como ela é muito importante, preferencialmente deve ser feito em ensino presencial, justamente para que gere uma maior interação. Agora, a educação, os recursos de educação à distância devem ser mantidos. Percebam bem que se fala preferencialmente, não obrigatoriamente. Porque aí a gente tem o que a gente chama de um choque com a realidade. No mundo ideal, né, nós teríamos o ensino presencial de qualidade em todos os lugares. Só que a gente tem uma realidade que é muito diferente. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas não podem ter gastos tão exorbitantes, principalmente a grande maioria da população, de se deslocar de casa todo dia para ir para uma faculdade presencial, que é muito mais cara que uma formação em EAD. Né? Então, com isso, existe um choque de realidade de você falar assim, preferencialmente a formação inicial tem que ser presencial. E não é o que acontece. Hoje, no Brasil, a maioria da formação inicial para o magistério é feita através da EAD. Né? O grande problema existem muitas EADs aí que são, inclusive, melhores que o ensino presencial. Agora, tem uma quantidade, uma renca aí de faculdade EAD que é só mesmo, praticamente venda de diploma. Não vou citar nome para não ficar feio, né? Mas tem muita que, infelizmente, é venda de diploma. Né? Infelizmente, existe sim. Como existem faculdades de excelência em relação a EAD, que dão de 10 em muita faculdade presencial por aí. Tá? Então, é aquela questão. É avaliar quando você vai entrar em uma instituição. Né? Os recursos, o que ela oferece, qual é a proposta pedagógica, tudo isso tem que ser muito levado em consideração. Parágrafo 4º. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Não sei se vocês conhecem a plataforma Freire, né? Logo assim que ela foi criada lá na década passada ainda, o objetivo era essa, porque no Brasil a gente tinha, e hoje, nas grandes cidades não, né? Mas principalmente nas cidades do interior mesmo, nós temos muitos profissionais que não são
formados, são professores que não são formados, que a gente chama de professores leigos. E o objetivo desse parágrafo aqui era justamente resolver esse problema. Tá? Diminuiu muito, mas ainda tem, principalmente lá nos rincões aí do Brasil, a gente ainda tem muitos profissionais que não são formados. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, né? O PIBID é a Bolsa de Iniciação à Docência, a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena nas instituições de educação superior. É uma bolsa de iniciação à docência. Na minha opinião, na minha modesta opinião, magistério tinha que ser igual a medicina, tinha que ter uma residência. O último ano lá do seu curso, você tem que fazer residência na escola para você ver se é aquilo mesmo. Porque o que eu mais conheci na vida eram professores que se formaram, saíram da faculdade, foram para a sala de aula e não aguentaram, porque não sabem como é que funciona. Né? Parágrafo 6º. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Não tem isso ainda. Né? E parágrafo 8º. Ué, cadê o 7º, Alexandre? O 7º foi vetado, não existe mais. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a BNCC. Óbvio, né? Tudo se formula através da BNCC agora. 62A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3º do artigo 61 far-se-á por meios de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Garantir-se-á a formação continuada para os profissionais a que se refere o caput no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Artigo 62. 62B, né? Pergunta que me fizeram outra vez, por que 62A, 62B, 60A, 60B? Porque, assim, vocês sabem que a LDB ela é constantemente atualizada, né? Aprovou-se a lei número tal que altera a LDB. Essas alterações, elas ou revogam parágrafos ou incisos, ou acrescentam incisos, acrescentam parágrafos, e às vezes elas acrescentam artigos. E aí, para você acrescentar o artigo, ou você tem que acrescentar o artigo lá no fim da LDB, que às vezes é uma coisa totalmente despropositada, como aqui, por exemplo, esses artigos que foram inseridos falavam sobre profissionais da educação. Então, eles tinham que ser incluídos no título que fala de profissionais da educação. Só que se você mudasse a numeração do artigo, você ia mudar a LDB inteira. Então, você acrescenta com letra. Artigo 62A, 62B, 62C, você vai acrescentando com letra, justamente para poder não mudar a numeração da LDB inteira. Tá? Artigo 62B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. A plataforma Freire permite isso, né? Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. A ideia é que seja o primeiro diploma de graduação, né? Você não pode, eu já tenho, quero fazer uma segunda. Aí não é diferenciado. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. Sem prejuízos dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Por que isso, Alexandre? Por que coitado de história e geografia? Porque o número de profissionais nestas áreas é muito menor do que nas demais. Por que isso? Geralmente, quem se forma em física, química, biologia, até matemática, ele não fica no magistério. Ele geralmente vai para a indústria,
vai para uma outra área, para a área de computação, pessoal de matemática. Ele não fica na área do magistério. Muitos ficam, mas outros não. Então, o objetivo é, assim, tanto que vocês podem ver, quando sai um concurso aí, o número de vagas para matemática, para física, para química, biologia é um número grande, né? Se comparado, por exemplo, com história, geografia, artes e tudo mais, filosofia, sociologia, porque geralmente esses profissionais, artes nem tanto, né? E artes ainda tem outros campos, mas geralmente profissional de história, geografia, filosofia, sociologia, das áreas humanas, o campo de atuação dele acaba ficando muito restrito à área do magistério mesmo, né? Embora tenha outras possibilidades, mas acaba ficando restrito. E a língua portuguesa, gente, porque a língua portuguesa, ela está em todo lugar, né? Então, é comum a língua portuguesa ter sempre carência, porque você tem aí uma carga horária extensa, e uma carga horária extensa, assim como a matemática, em todos os anos de escolaridade. Então, a carência por esse profissional é muito grande também. Por isso que eu sempre indico, quer fazer eu sou pedagogo, quero fazer uma nota de faculdade, faz português. Português é uma boa, né? Seguindo. 63. Os institutos superiores de educação... Calma aí, a Karina fez uma pergunta aqui. O curso de magistério ainda é válido para educação infantil até o 5º ano dos profissionais que já atuam? Tá ali, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, artigo 62A. A formação dos profissionais... Não, perdão, gente. Tá aqui, ó. Aqui, ó, artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica faz-se em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio. Aqui, tá? Agora, eu já atuo. Eu já sou professor, já atuo. Não vou fazer pedagogia, não. Eu já ouço muito disso. Não vou fazer, não. Tem que fazer. Tem que fazer. Já serve para habilitar. Mas o professor, ele tem que se dar conta de que ele não parou. Eu conheço muita gente assim. A pessoa se forma e ela para. Ela acha que aquilo ali já é indispensável, já é o necessário. Não precisa de mais nada. E tem que continuar assim. E os municípios podem exigir que os profissionais eles se formem, né? Porque, assim, aqui a gente está falando em habilitação mínima. Mínima. Ou seja, existem muitos municípios que cobram para entrar habilitação mínima. Agora, tem município que fala assim, não, aqui é pedagogia. E ele está correto. Ele pode, ele tem essa autonomia para falar que é pedagogia. E se por um acaso já tiver alguém que desenvolva pedagogia, alguém que ainda não tem a pedagogia e esteja lá como professor, o município pode, inclusive, dar prazo para que essa pessoa faça o curso. Tá? Dependendo do vínculo que ela tenha com o município, estou falando município porque educação infantil, né? Dependendo do vínculo que ela tenha com o município pode até excluir, né? Se for um vínculo precário, como, por exemplo, um REDA, o município pode simplesmente falar assim, não tem mais. Uma vez sendo estatutário, aí depende de uma lei estabelecendo isso, né? E alguns municípios têm, todos os professores precisam estar formados até tanto. Então, mas isso é uma questão que gera discussão, inclusive, jurídica. Porque se no momento da posse, né, quando a pessoa foi concursada, o pré-requisito era aquele, é preciso ver juridicamente se existe embasamento do município para fazer essa alteração. Eu acredito que tenha, mas aí é uma questão jurídica que não entra muito na nossa seara, tá bom? Vamos lá, artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil, para as primeiras séries do ensino fundamental. É a maior inutilidade, esse curso praticamente não existe mais, né? Há um tempo atrás, não é isso, normal superior.
Poxa, gente, normal superior, para que você vai fazer um normal superior se ele ainda tivesse uma duração menor, mas ele tinha a mesma duração do curso de pedagogia? Aí você faz um normal superior que vai te habilitar para trabalhar com educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Quando a pedagogia te habilita para a mesma coisa e, além disso, te habilita para a área de administração, orientação, supervisão, não tem sentido isso, né? É um curso que, para mim, foi um surto coletivo aí. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Já falamos da formação pedagógica. E programas de educação continuada para profissionais de educação dos diversos níveis. Professor que vira e diz assim, eu não faço, eu não me capacito porque eu não tenho como pagar. É uma das mentiras mais grossas que tem. Porque o que mais tem por aí são programas gratuitos de formação continuada, inclusive em institutos federais. Tá? Artigo 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional. Então, é assim, a formação para quem quer trabalhar com orientação, supervisão e tudo, é pedagogia. Ou dependendo das redes, e eu estou falando aqui rede, não estou falando... Aqui a 64 fala instituição, né? Porque está se referindo a uma coisa mais específica. Eu estou falando em rede. A rede de ensino, ela pode falar assim, não, aqui no meu município, supervisão ou orientação ou coordenação pode ser uma licenciatura com uma pós na área. Tem muito município que aceita isso, tá? Supervisão, orientação ou coordenação é uma licenciatura qualquer com uma pós específica na área. Tá? Isso é facultado pela lei. Artigo 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de no mínimo 300 horas. Qualquer curso de licenciatura, e não apenas licenciatura, inclusive a formação pedagógica, exige carga horária mínima de 300 horas. Às vezes, aqui no Polo, as pessoas falam assim, eu sou obrigado a fazer estágio porque eu já fiz na minha outra graduação. Claro que sim. Artigo 65 da LDB. Você não pode ser certificado, diplomado num curso de licenciatura ou equivalente a como uma formação pedagógica se você não tem 300 horas de estágio. Isso pode ser diminuído de acordo com alguns critérios utilizados pelas faculdades, mas o estágio ele é obrigatório. A prática de ensino é obrigatória, tá? E no mínimo 300 horas. Artigo 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Uma coisa que eu já falei na última aula e as pessoas me perguntam, eu quero ser professor de nível superior, eu preciso ter mestrado e doutorado? Não necessariamente. E o artigo 66 explica isso, né? Prioritariamente, né? Prioridade é mestrado e doutorado, mas não é obrigatório. Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico, né? Então eu vou lá bater na UFBA e vou pedir meu notório saber. Não é assim, né? Notório saber, a gente tem, entre outros, aquele título de doutor honoris causa, né? Que grandes personalidades acabam recebendo, tendo em vista, às vezes, a pessoa ela não tem a formação acadêmica, mas o notório saber dela é reconhecido, a tanto que uma universidade dá um título para ela de doutor honoris causa, né? Então, isso daí demonstra o notório saber dela em algum campo, em alguma área do conhecimento. Artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim, né? Aí você fala assim, mas no meu município eles não dão. Não é que eles não dão. Provavelmente está lá no plano de carreira, né? Quase todos os planos de carreira têm essa possibilidade, do licenciamento remunerado. O problema é o seguinte,
Imagina se todo mundo quer se licenciar remuneradamente, né, para fazer o seu curso. Não tem como. E aí os municípios, eles criam barreiras, né? Quantidade, só pode 5, 3 de cada vez. Isso é regulamentado, tá? Piso salarial profissional, nós já temos o piso nacional, né, a lei do piso. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho, também está lá na lei do piso. E condições adequadas de trabalho. Aí fica uma coisa meio vaga, né? O que é uma condição adequada de trabalho? Mas quem vai delimitar isso são os sistemas. A experiência docente, olha que curioso o parágrafo primeiro, né? A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Isso daqui, o que está querendo dizer é o seguinte, por exemplo, para você ocupar qualquer outra função de magistério, a experiência docente tinha que ser pré-requisito. Por exemplo, para você fazer um cargo de coordenador pedagógico, a experiência docente tinha que ser pré-requisito. Está na lei. Só que nem todo mundo segue isso devido a interpretações. Muitos falam assim, não, por exemplo, o próprio concurso de Lauro não tem experiência docente. Não, Lauro tem, né? Lauro tem experiência docente, já atendendo o parágrafo primeiro. Qual foi o município que não teve? Teve um município agora há pouco tempo que não teve. Coordenação pedagógica, o Estado mesmo, né? O Estado era só licenciatura em pedagogia, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Se usa de uma interpretação dizendo assim, mas é uma função de magistério também. Né? Então, mas assim, em tese, o parágrafo 1º do artigo 67 diz que qualquer outra função de magistério teria como pré-requisito a experiência docente. Tá? Para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Eu acabei falando de coordenação, eu falei coordenação pensando em outra coisa. Eu estou falando em supervisão, tá, gente? Porque a coordenação realmente é a função de magistério. Eu estou falando em supervisão. Supervisão, vocês percebam que quase todos os concursos, eles vêm com a exigência de experiência docente, né? A coordenação não. A coordenação é a função de magistério, mas supervisão não é. Então, vocês vão ver que quando sai um concurso para supervisão, geralmente ela vem pedindo a experiência docente. Eu acabei mirando em um e acertando o outro. Parágrafo 3º. A União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. Hoje já não existe muito isso, né? As pessoas, os municípios, os estados, eles contratam bancas aí com experiência e já não tem mais essa necessidade de assessoria como na época da LDB aí, 96, que não era o costume fazer concurso público. Vamos falar agora do título 7º dos recursos financeiros. Professor! Sim. Oi, eu queria só fazer uma pergunta. Eu já cheguei um pouquinho atrasada. Sobre formação pedagógica em pedagogia, eu estava vendo uma reportagem e eu vi que está suspenso ou não vai existir mais. Será que essa informação está correta? Não tem informação disso, não. Se bem que, assim, não é a questão de suspenso, não vai existir mais. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Se você parte do princípio que a formação pedagógica deveria ser para complementar uma formação inicial que você já teve, é meio incoerente você ter uma formação pedagógica em pedagogia. Né? Por quê? Qual seria a formação pedagógica para pedagogia? Seria justamente a pedagogia. Então, é incoerente por si só você ter uma formação pedagógica em pedagogia. Então, a maioria dos sistemas, por uma orientação do Ministério da Educação, já não oferecem mais a formação pedagógica em pedagogia. Aí elas substituíram por uma nova modalidade de curso.
que eles chamam da segunda graduação, né? Você já tem, eu sou formado em administração, então você faz uma segunda graduação em pedagogia. Aí é diferente da formação pedagógica. A formação pedagógica ela te habilitaria apenas para aquele exercício. Já na segunda graduação, não. É um diploma realmente que você tem. É uma outra faculdade que você vai ter. Tá? Agora, detalhe, isso é restrito à pedagogia. Tá bom? As outras formações pedagógicas, elas estão acontecendo normalmente. Ok? Ok, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Título 7. Dos recursos financeiros. Oi, Marta. No caso dessa complementação pedagógica, não está tendo mais, porque antes tinha e agora não, é isso? Não. Complementação pedagógica está acontecendo normalmente. Não tem nada aí que... Mas para a pedagogia também? Oi? Para a pedagogia também? Não, pedagogia não, justamente por causa disso. Não tem coerente. É isso que eu estou te perguntando, porque não, você falou complementação pedagógica. Eu estou falando em pedagogia. Não, mas eu digo... Não, calma aí. Uma coisa é complementação pedagógica, outra coisa é o curso de pedagogia. A complementação pedagógica, ela tem várias áreas do conhecimento. Então, você tem complementação pedagógica em letras, em matemática, em história, em geografia, e você tinha em pedagogia. Só que qual é a questão da complementação pedagógica? Eu me formei em administração. A administração já tem algumas situações que estão muito ligadas à área da matemática. Então, eu vou lá e faço uma complementação pedagógica em matemática para poder atuar naquela área. Né? Agora, e a pedagogia? A pedagogia não tem como, porque a pedagogia, você precisaria atuar na pedagogia. Entendeu a incoerência? Então, uma orientação do MEC falou para os próprios instituições de ensino, olha, não tem como, é incoerente, não tem como ter esse curso. Né? E aí, a maioria das instituições de ensino já não oferecem mais a formação pedagógica, a complementação pedagógica em pedagogia. E aí, a segunda graduação agora por causa disso. Pronto, é isso que eu queria saber. Obrigada. Nada. Título 7º dos recursos financeiros. Artigo 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originais. De onde vêm os recursos que são usados na educação? 1. Receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. Receita de transferências constitucionais e outras transferências. Transferências constitucionais são aquelas que estão obrigatoriamente na Constituição, que dizem que tem que ser feitas. Né? Receita do salário e educação e outras contribuições sociais. Receita de incentivos fiscais e outros recursos previstos em lei. Essa daí é da onde vem o dinheiro, né, que mantém a educação. São essas as fontes. Tá bom? Artigo 69. Artigo importantíssimo, né? Principalmente para quem faz concurso. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Ou seja, a União nunca pode aplicar menos de 18%, e os estados e os municípios nunca menos de 25% para manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá bom? A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Né? Eu transferi 10 bilhões, eu sou o estado da Bahia, transferi 10 bilhões para os municípios da Bahia. Vou acrescentar esses 10 milhões como meus 25%. Não pode. É aplicado diretamente na manutenção e desenvolvimento. Tá? Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual ajustada, quando for o caso,
por lei que autorizará a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Assim, eu tenho que prever no início do ano quanto que eu recebo, né? Assim que se faz orçamento público. Você prevê quanto você vai receber. Pode ser que lá no meio haja uma queda na arrecadação e você não receba isso. Ou pode ser que haja um superávit. Você está arrecadando mais do que você previu. Então, o que vai acontecer? Essas eventuais diferenças elas têm que ser apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício, né? Justamente para que, ao final, você atenda a porcentagem constitucional. O artigo 69, ele está lá na Constituição, né? Então, é uma exigência constitucional. Inclusive, quem não cumpre, né, o prefeito que não cumpre, o governador que não cumpre, ele, inclusive, pode responder por crime. Tá bom? Parágrafo 4º. Quarto a gente já foi. Parágrafo 5º. O repasse dos valores referidos nesse artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. Recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês até o 20º dia. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês até o 30º dia. E recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês até o 10º dia do mês subsequente. Isso daqui diz respeito ao repasse, né? Quando que deve ser encaminhado. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes, para ver que o negócio não é brincadeira, né? Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a... Esse artigo 70 e o artigo 71 eles são muito importantes, porque eles dizem o seguinte, ó, o que pode ser gasto com recurso do Fundeb e o que não pode. Artigo 70 diz o que pode ser gasto. Então, vamos lá. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. Realização de atividades de meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. O pessoal se assusta um pouco com isso, né? Mas pode sim, pode ser usado com recurso do Fundeb. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. E agora, recentemente, incluído pela Lei 14.560, realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feira, mostra de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. Tudo isso pode ser usado com recurso do Fundeb. Bom? E o que não pode? O que não pode está no artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou quando efetivadas fora dos sistemas de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou sua expansão. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Ah, é cultural, não tem importância? Cultural é uma coisa, educacional é outra. Verba do Fundeb é para educação. Formação de quadros especiais para administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. Programa, isso daqui eu gosto sempre de sinalizar. Alimentação escolar não pode ser pago com recurso de Fundeb. Eu já vi gestor escolar responder a processo
e, inclusive, perder o cargo por causa disso. Porque contabilizou como verba do Fundeb recursos para alimentação escolar. E não pode. Recursos de alimentação escolar, eles têm outro tipo de recurso, que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é complementado com recursos próprios do município, quando necessário. E geralmente é necessário, porque o recurso do PNAE é um recurso muito pequenininho. Tá bom? Mas não pode ser usado o recurso do Fundeb. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Quer ver um exemplo? Construí uma escola com recursos do Fundeb. E aí, a rua que fica em frente a essa escola é de barro, eu preciso asfaltar. Bom, como é uma obra de infraestrutura e o artigo 70 ele me permite, eu vou asfaltar essa rua. O 70 permite infraestrutura escolar. Qualquer outro tipo de infraestrutura, ainda que seja para beneficiar a rede, não pode. Então, o asfaltamento precisa ser feito com outro tipo de recurso. Com o recurso do Fundeb não pode. Tá bom? Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Por exemplo, eu sou professor da rede, e aí eu consigo uma sessão para trabalhar lá na Câmara dos Vereadores. Continuo professor, só estou cedido. Eu não posso ser pago com recurso do Fundeb. Não posso ser pago. Tá bom? Artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas, nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 65 da Constituição Federal. Ok? Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente na prestação de contas de recursos públicos o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias e na legislação concorrente. A União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno capaz de assegurar ensino de qualidade. É o CAQI, é o CAC. Custo aluno qualidade inicial. Né? Isso daí foi uma batalha muito grande para fazer constar isso, inclusive, no Plano Nacional de Educação. O custo mínimo de que trata esse artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Ação supletiva, gente, é suplementar, né? É você dar a mais. E a redistributiva é você dar mais a quem mais precisa. Parágrafo 1º. A ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e desenvolvimento do ensino. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno relativo ao padrão mínimo de qualidade. Com base nos critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerando o número de alunos que efetivamente frequentem a escola. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6º do artigo 10 e o inciso 5º do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Ou seja, o Estado ele tem como sua área de responsabilidade o ensino médio. E ele oferece menos vaga do que sua capacidade de atendimento. Então, neste caso, não pode ser aplicada a ação supletiva e redistributiva em favor desse Estado. Né? Por exemplo, ele não pode receber recursos além do que ele já recebe, porque ele não está dando conta de atender
a sua capacidade de atendimento. Ele poderia atender 5 mil, mas está atendendo só 3. Então, ele não vai receber recurso a mais. Né? Esse é o espírito aqui do parágrafo 4º. Tá bom? 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelo Estado, Distrito Federal e municípios do disposto nessa lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Ou seja, para você receber recurso a mais, você precisa cumprir tudo que está aqui na LDB. Né? Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Tá? A Sociedade Pestalozzi, ela teve um lucro operacional lá, né, porque vendeu o curso e tudo, de 100 mil reais. Ela não pode dividir esses 100 mil como participação, não pode. Ela tem que utilizar aquilo ali em educação. Né? Olha, o inciso 2º, apliquem seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Então, é assim, eu sou uma entidade filantrópica. Se eu quiser receber dinheiro público, né, repasse de dinheiro público, no meu estatuto, precisa estar dizendo assim, ó, se um dia eu deixar de existir, essa instituição deixar de existir, todo o patrimônio dela tem que ser destinado a uma outra entidade filantrópica, confessional, ou ao poder público. Tá? Não pode, vou dividir entre as pessoas que estavam trabalhando. Não pode. E, obviamente, prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à Bolsa de Estudos para Educação Básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. Aquilo que acontece em muitos municípios, né? Ó, não tem creche. Não tem creche para todo mundo. E a mãe precisa... Existe a possibilidade, sim, de se pagar a bolsa de estudo em uma entidade privada. Tá bom? As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudo. Tá aí tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Segue então, o bom. Vamos para a última parte agora. As disposições gerais, né? Que é o começo do fechamento da LDB, o título 8º, perdão. Artigo 78. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos: proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências. E garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. Artigo 78-A. Os sistemas de ensino em regime de colaboração desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas com os seguintes objetivos: proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e especificidades, e a valorização de sua língua e cultura, e garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. Artigo 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Os programas serão planejados com a audiência das comunidades indígenas. A gente só planeja algo para a comunidade indígena se ela está incluída. A gente só planeja algo para a comunidade surda se ela está incluída. Né?
As pessoas que vão ser destinatários dos programas precisam estar incluídas no planejamento. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos planos nacionais de educação, terão os seguintes objetivos: fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena, manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas, desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, e elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Artigo 79b, o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Inclusive, em muitos municípios e estados é feriado, né? Curioso é que na Bahia não é, né? Coisa que eu fico até hoje me perguntando por que não é. Em muitos estados aí, municípios, inclusive no sul do Brasil, é feriado. Artigo 79c. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas, com desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. Os programas serão planejados com a participação das comunidades surdas, de instituições de ensino superior e de entidades representativas das pessoas surdas. Vocês repararam como é que é idêntico ao 79b? Só que o 79b fala de comunidades indígenas e o 79c fala da comunidade surda, né? Aí vem, os programas a que refere este artigo, incluídos no Plano Nacional de Educação, terão os seguintes objetivos: fortalecer as práticas socioculturais dos surdos e a língua brasileira de sinais, manter programas de formação de pessoal especializado destinados à educação bilíngue escolar dos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas. Desenvolver currículos, métodos de formação e programas específicos, neles incluídos os conteúdos culturais correspondentes aos surdos, e elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngue específico e diferenciado. Okay? Na educação superior... calma aí, gente, que deu uma travada aqui. Apagou para mim. Tá. Voltou. Na educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, efetivar-se-á mediante a oferta de ensino bilíngue e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais, né? Seguindo. Artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. A educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. As normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público, concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas e reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. Aqui, gente, a ideia de educação à distância ainda estava muito atrelada a canais, né? Vocês lembram do Telecurso 2000? Né? Que era Telecurso segundo grau, Telecurso primeiro grau, canais de televisão, porque a gente ainda não tinha o advento dessa internet de alta velocidade que todo mundo tinha acesso. Então, ainda estava muito restrito à questão da televisão, do rádio. E hoje a gente sabe que praticamente isso não existe, né? Agora é a internet.
Artigo 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições desta lei. Eu quero montar uma escola com uma proposta diferenciada. Pode, desde que obedecido o que diz a LDB. Né? Artigo 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. Artigo 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Tomem muito cuidado. O ensino militar aqui não está se referindo a essas escolas aí com proposta militar, não. Tá? Ensino militar é aquele ensino que existe no âmbito das Forças Armadas. Artigo 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria de acordo com o seu rendimento e seu plano de estudos. Artigo 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 6 anos, ressalvados os direitos assegurados pelo artigo 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso daqui é um artigo que pouca gente conhece. A gente sabe que existem municípios, até estado, né, que perpetua contrato, REDA. Renova. E a gente sabe que existem muitos cargos, por exemplo, tem escola que tem lá, olha, o cargo de professor aí, ó, é REDA há muito tempo, só muda quem é do REDA. Mas continua esse cargo aí vago há muito tempo. O artigo 85 faculta que qualquer cidadão pode exigir a abertura de concurso público para aquele cargo. Tá? Agora, o que acontece é que, às vezes, o concurso público é aberto e o cargo não é preenchido. Porque é uma escola num local insalubre, num local distante, que a pessoa não quer, então isso também pode acontecer. Tá? Mas a exigência de abertura de concurso público, ela está clara aí no artigo 85 da LDB. Artigo 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão também na sua condição de instituições de pesquisa ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação específica. E aí a gente tem as disposições transitórias. O que são disposições transitórias? Quando a LDB foi criada lá em 96, foram criadas algumas disposições para poder atender esse período de transição enquanto todos os sistemas estavam se adequando à nova lei. Né? Então, o artigo 87 é instituída a década da educação a iniciar-se 1 ano a partir da publicação desta lei. A União, no prazo de 1 ano a partir da publicação dessa lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, que foi o primeiro Plano Nacional de Educação, né, com diretrizes e metas para os 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. O Distrito Federal, cada município, cada estado e município, e supletivamente a União, devem prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. Realizar programas de capacitação para todos os professores de exercício, utilizando também para isso os recursos da educação à distância. E integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar. Serão conjugados todos os esforços, objetivando a progressão das redes públicas, escolares públicas, urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. Então, ó, serão conjugados todos os esforços. A LDB, ela coloca muito claro isso. Ela não diz que todo mundo tem que ser, até porque, financeiramente, estruturalmente, seria muito complicado. Mas o que a LDB diz é o seguinte, ó, todo mundo vai se esforçar para que as escolas públicas de ensino fundamental sejam de tempo integral. Tá? Isso volta aí no parágrafo 5º do artigo 87. A assistência financeira da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a dos estados aos seus municípios, ficam condicionados ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta lei no prazo máximo de 1 ano a partir da data de sua publicação. Isso já passou, né, gente?
As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos dessa lei e às normas respectivas dos respectivos sistemas de ensino nos prazos por estes estabelecidos, e o prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos 2º e 3º do artigo 52 é de 8 anos. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 3 anos a contar da publicação desta lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. Por que isso, gente? Porque antes do advento da Constituição, as creches nem à educação pertenciam. Elas eram da assistência social. E nessa época da LDB, muitas creches ainda pertenciam à assistência social. Tá? Então, por isso que a lei, o artigo 89 falava, no prazo de 3 anos, todo mundo tem que ser integrado ao sistema de ensino. Artigo 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nessa lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. Até a entrada em vigor da lei, de que trata o artigo 14, os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares já instituídos continuarão a observar as normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino. O artigo 90A ele é recente, né? Porque a gente teve uma modificação falando sobre conselho escolar e fórum dos conselhos escolares, que a gente viu lá na aula número 2, modificação essa importantíssima, só que até que a lei entre em vigor, está mantido as regras expedidas pelos sistemas de ensino. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, dezembro de 1996, e aí o artigo 92 revogou todas as leis em contrário, inclusive a LDB, então, em vigor, que era a Lei 5.692, da época da ditadura ainda, de 1971, que era quem regulamentava até então a educação nacional, né? E todas as outras leis que modificavam essas leis e qualquer outra disposição em contrário à LDB foi revogada automaticamente. Ok? Bom, pessoal, com isso, a gente conclui o nosso estudo de LDB. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que ficou aí meio nebulosa, que vocês não conseguiram compreender bem? Não? Alô, alô? Nesse tópico, não, professor. E tem algum outro tópico que ficou? Não, o tópico estou dizendo dessa disciplina, nesse conteúdo, não. Eu, pelo menos, estava tudo muito objetivo. Perfeito. Bom, então, gente, assim, vamos agora a alguns encaminhamentos. Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo o link da avaliação. Por quê? É um curso com carga horária de 80 horas. E todo curso com uma carga horária superior a uma determinada carga, ela exige uma avaliação, e essa avaliação vocês vão precisar fazer. Todos que completarem a avaliação e tiverem pelo menos nota 6 vão ser certificados. Eu peço atenção que vocês, no momento de fazer a avaliação, prestem muita atenção nos dados de vocês, que vocês vão colocar lá, porque são esses dados que são usados para gerar o certificado, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou postar lá no grupo do WhatsApp o link para a avaliação, tá? Outra situação, nós fizemos 6 aulas, alguém falou? Oi, Ângela, pode falar. Oi, professor Edemar, bom dia. Bom dia. Teve um tópico aí que eu acabei não compreendendo direito. A questão, ainda existe, a lei ainda permite professor não graduado para ensinar nas séries iniciais e os primeiros 5 anos? Artigo Por isso que eu 62, está lá, permite. né? O magistério do ensino médio. Ainda existe. Eu pensei que naquela questão que a lei disse que tinha um prazo para todo mundo estar graduado, eu pensei que isso tivesse acabado na minha mente, né? Não. Eu não fui buscar. Não, Ok. continua válido. Tanto que tem muitos municípios que ainda utilizam como critério de entrada o magistério do ensino médio. Né? Mas aquela lei que determinava que todos os professores teriam que ter isso, como é que as duas se... A lei não determinava, ela orientava. Né? Ela foi até modificada, porque inicialmente a proposta inicial era fazer isso mesmo. Era não permitir
que as pessoas não tivessem formação de licenciatura plena, né? Só que isso foi modificado, isso passou a ser apenas uma orientação e não uma determinação. Tanto que vocês veem que a LDB, ninguém pode se sobrepor à LDB, né? Então, a LDB ela é bem clara, permitido o ensino médio. Ok? Ok, obrigada. Não Bom, esquecerei mais. não, é formação mínima. Agora, nada implica, por exemplo, o município de Salvador coloca como pré-requisito graduação em pedagogia. Ele pode. Tem nada que impeça. A maioria dos concursos a gente só vê isso, né, hoje, né? No estado da Bahia, sim. No estado do Rio ainda é muito comum você ter habilitação de nível médio. Eu acho que é porque lá o número de escolas de formação de magistério a nível médio ainda é bem grande. Não tanto quanto era um tempo atrás, mas você ainda tem muitas escolas de formação de magistério em nível médio. Então, a maioria dos municípios no estado do Rio, falo disso porque eu conheço lá, né, porque eu ainda dou aula para lá, muitos deles ainda têm como pré-requisito no concurso magistério do ensino médio, né? Inclusive de concurso recente agora, que inclusive está até lá no nosso canal do YouTube, Prefeitura de Japeri, o pré-requisito é nível médio, né, para os anos iniciais. Então, acontece em muitos lugares. Tá? Bom, o nível médio obrigatório de pagamento, claro, o piso, ele fala de profissionais da educação, do magistério, ele não diz que tem que ter nível médio ou superior. Nível médio, o piso, ele é um só, tá bom? Bom, essas 6 aulas, gente, elas formam um conjunto que pode servir de referência a vocês, inclusive para concursos seguintes. Essas aulas, elas estão no canal do YouTube e ficam lá, vão ficar lá, né, indefinidamente. Então, lembrando sempre das atualizações, tá? Sempre prestem atenção nas atualizações para que vocês não... Gente, que tem um carro de som passando aqui agora. Bom, então, é isso daí. Agora, vamos lá. Para a gente poder encerrar aqui, não é para burlar o piso, não. O piso não pode ser burlado por causa disso. Tá? O piso não pode ser burlado, não. Bom, para a gente encerrar, eu falei que ia fazer um sorteio, né? E vou fazer. Eu vou fazer um sorteio. Na verdade, eu consegui... Eu tinha dito numa aula anterior que eu ia sortear um curso de extensão em atendimento educacional especializado, né? E ia sortear um livro. O livro que eu ia sortear para vocês, que eu tinha pedido, era um livro de literatura, né? Porque eu acho que é super interessante a gente ler. Só que o livro que me mandaram não foi um livro de literatura, foi um livro técnico de pedagogia, né? Mas é um livro legal também. Deixa eu só pegar aqui para vocês, só um minuto. Olha, não é um livro de literatura, mas é um livro excelente, Legislação Educacional, da Márcia Siercola. É um livro muito legal, porque ele não fala da legislação em si, explicando artigo por artigo, mas ele explica várias questões que perpassam sobre a legislação na educação. Fantástico esse livro. Então, eu vou sortear este livro e vou sortear o curso de extensão, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer o sorteio? Agora eu sou moderno, não fico mais usando papelzinho não, tá? Aqui, ó. A gente vai usar o sorteador. Esse site aqui. Aparecendo aí para vocês? Sim, sim. E aí, o que eu vou usar? Aqui a listinha das pessoas que estão na reunião, eu tenho 35 pessoas. Obviamente que eu também estou entre elas, né? Mas se sair um ou dois,
que um sou eu e o 2 é a minha apresentação, eu não vou contar. Então, eu vou pedir para sortear um número entre 1 e 35, e esse primeiro número, né, vai ganhar o livro, tá? O primeiro, e aí eu vou contar aqui na listinha, para ver quem é o número, tá bom? Então, ó, vou sortear um número entre 1 e 35. Opções de sorteio. Sorte é minha. Vamos ver quem vai ganhar, né? Só falta... Valmira tá aí? Valmira tá. Olha aí, ó. Cuidado, hein? Claro Valmira... que eu estou. Eu só falto quando eu estou trabalhando. Então, vamos lá, Valmira. Sortear. Que é isso, meu nome? Número 6. Vamos ver quem é o 6. Ó, 1, 2, 3... 1, 2... Ih, caramba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparecida Rodrigues, número 6. Aparecida tá aí? Oi, tô aqui, professor. Aqui, Aparecida. É seu, hein? Ai, que legal, gente. Aparecida, depois a gente conversa direitinho como é que você faz para pegar seu livro, tá bom? Tá certo. Agora vamos para o AE. Quem vai ganhar o curso de extensão? Esse curso é maravilhoso, tá, gente? É um curso de extensão de 195 horas da São Luís. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para o sorteador. Só falta a Aparecida ganhar de novo. Vamos lá. Do 1 ao 35. Sortear. Número 15. Vamos ver quem é o 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é a Cida, 9 Cristina, 10 Daniel, 11 Deb, 12 Dulce, 13 Edna, 14 Eliana, 15 Joselice. Joselice está aí? Oi, eu estou. Tudo bem, Joselice? Curso de AE é nota 10. Ai, que Depois legal. a gente pega direitinho, Joselice, te dá as orientações para você já começar aí com o seu curso, tá bom? Tudo bem, vocês entram em Você contato. pode escolher um momento melhor para você começar, tá? Depois a gente Legal. direitinho. Pessoal que não ganhou, não Obrigada. fica triste não, tá? Porque eu sou pidão, eu já estou pedindo mais curso para sortear em próximas oportunidades, tá? Mas valeu, porque assim a gente termina nosso curso de LDB com 2 presentinhos aí. Mas não se preocupem não que vai ter mais coisa. E, deixa eu falar para vocês também. Vocês lembram que eu passei uma enquete para saber, assim, olha, qual vai ser o próximo curso? Porque, assim, lembrando, esses cursos, né, que a gente faz aqui gratuitos, são abertos para o YouTube, o objetivo é atender, sobretudo, aos nossos alunos da graduação, né, os alunos da Unifavest, os alunos da Unifecaf. Porque eles precisam desse certificado para as horas complementares, né? E, obviamente, os alunos do preparatório são convidados, os alunos da pós são convidados, todo mundo que é aluno da Gestar não paga nada para isso, tá? Então, a gente encerrando o curso de LDB, a gente já vai começar um outro curso, não é no próximo sábado, tá? É no outro, sábado, dia 23, a gente vai começar um próximo curso. E aí a pergunta, qual curso que vocês queriam, né? E eu passei uma enquete. As opções eram português, classes gramaticais, português, ortografia, Estatuto da Criança e Adolescente, raciocínio lógico matemático e Plano Nacional de Educação. Se fosse Estatuto da Criança e Adolescente, seria legislação 2, né? Plano Nacional de Educação, legislação 2, porque lembrem-se que esse curso que vocês fizeram é de legislação 1. A gente está começando aqui com a primeira legislação, né? Mas vão vir outros cursos. A questão é qual que vocês querem agora. E eu vou dar o resultado agora, né? Porque no dia 23 a gente já começa. E aí, quem tiver interesse em fazer o curso, depois eu vou especificar direitinho quantas aulas são, vou montar o grupo, né? Vou mandar o link para quem quiser entrar, para começar a estudar as aulas e ter o seu certificadinho lá no final. Depois eu passo os detalhes. Mas já vou avisar para vocês aqui, tá? A opção mais votada, com 38,2% dos votos, foi português, classes gramaticais. Então, o nosso próximo curso, que começa no dia 23, é um curso de português,
que vai trabalhar com as classes gramaticais. Vai ser da mesma forma, tá? A gente vai pegar as 10 classes gramaticais, substantivo, adjetivo, verbo, numeral, advérbio, conjunção, tudo isso, e vai trabalhar detalhadamente cada um, tá? Muito provavelmente vão ser aí umas... Eu tinha pensado em 10 aulas, uma para cada classe, mas tem classe que é muito pequenininha, né? Interjeição e tudo mais. Então, eu estou vendo aqui, vou fazer direitinho e depois comunico a vocês nosso próximo curso aqui da Gestar, começando no dia 23. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Ô, Não? Alexandre, Oi. tem prazo para responder o questionário? Silvia, geralmente, o ideal é responder antes de começar o próximo curso, que a gente vai fechar. Então, assim, hoje é dia 9. Eu sugiro que vocês respondam até, no máximo, próximo fim de semana. Até o dia 16. Porque aí, na outra semana, a gente já começa a fechar formulário e tudo, até para começar a emitir o certificado e não misturar as coisas. Tá bom? Então, sugiro que vocês respondam até domingo que vem. Até dia 17. Tá bom? São 10 questões de múltipla escolha sobre a LDB. Tá bem tranquilinho. Tá? Façam com cuidado para vocês conseguirem aí responder. Tá bom? Mais alguma questão, gente? Ô, professor, Não, e o questionário já tá no grupo? Tá bom? Pessoal, Então, tá muito bom, obrigado obrigada. mais uma vez pela participação de todos vocês aí, sábado de manhã, né? Mais de 30 pessoas, tem dia que tem 40, 50. Obrigado por todos esses encontros aí. E em breve a gente está de volta com um curso agora de língua portuguesa. O pessoal precisa aí, né? Então, língua portuguesa. Ok? Pessoal, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês. Obrigada, Alexandre. Tchau, Tchau, professor. obrigada. Final de semana. Tchau. Já?